Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma etapa aí do nosso gerenciamento de projetos. Falando nisso, aguardo então a formação dos grupos com os assuntos para o projeto de final de semestre. Recebi apenas um grupo até agora. Dois colegas já definiram um tema para o projeto. É bom vocês irem fazendo os links aí com os colegas e definindo os grupos para não deixar para a última hora. Nós ainda temos bastante tempo, é dia 27 de maio hoje, mas o tempo passa rápido, né? Então, quanto menos atividades vocês deixarem para o final do semestre, melhor, né? Eu também vou proporcionar uma aula aí em junho. Acredito aí que o dia 10, para nós tirarmos dúvidas do projeto, certo? Até lá eu gostaria, desde que você já tivesse os grupos formados e o assunto escolhido, para nós tirarmos dúvidas que vocês possam ter em relação ao projeto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento das comunicações, uma parte muito importante do projeto. A comunicação muitas vezes ela pode facilitar o andamento do projeto, como também, se ela for mal feita ou se for feita de maneira parcial, ela pode atrapalhar o gerente de projeto. Por isso que é uma das etapas do conhecimento bem importantes. O que fala a gestão da comunicação? Opa, aqui eu acho que entrou um slide trocado. Aqui não é o gerenciamento da comunicação. O professor já corrige ao vivo aqui. O gerenciamento das comunicações do projeto. Inclui os processos que asseguram que as informações sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada. Então nós vemos aqui um mapa geral de como são gerenciadas as comunicações dentro de um projeto. Essa visão geral compõe grandes blocos, três grandes blocos que nós vamos ver aqui separados. O 10.1, o planejamento. O que eu espero de saída do planejamento? Eu espero um plano de gerenciamento das comunicações, tá? Como que essa comunicação vai acontecer para cada um dos stakeholders, quais são os objetivos das comunicações, como elas vão ser divulgadas, quem vai divulgar, quem vai aprovar, enfim, um plano de gerenciamento das comunicações, qual a frequência que as mesmas vão ser enviadas, tá? E as entradas são aquelas mais óbvias possível, né? Para mim montar um plano de comunicação, eu tenho que estar com ele aderente ao plano de gerenciamento do projeto. Eu tenho que conhecer quem são as partes interessadas, a quem eu devo comunicar, a quem eu devo convidar nas comunicações e os fatores internos da empresa, os ambientais e os ativos de processos organizacionais. E aqui várias técnicas e ferramentas para realizar o plano, tá? Análise dos requisitos das comunicações, qual a tecnologia que eu vou utilizar, WhatsApp, e-mail, mídia impressa, mídia televisionada, enfim, os modelos e os métodos de comunicação. E como não poderia deixar de faltar, as reuniões. Então, a comunicação, nós temos sempre um codificador e um decodificador, né? Então, eu quero transmitir uma mensagem, eu codifico a mesma e passo para o receptor. O receptor, ao receber essa mensagem, ele vai decodificar aquele código e confirmar que recebeu, que entendeu a mensagem. Então,
O emissor, aquele que vai emitir a comunicação, codifica a comunicação, coloca ela num código, transmite a mensagem. Que código é esse? Pode ser um código de palavras, né? A fala, a linguagem, pode ser um código escrito, né? A questão ali dos e-mails, dos WhatsApp, enfim. E tem sempre o ruído, né? O ruído, ele está sempre presente no meio onde a comunicação ela transita. A comunicação ideal é aquela com o mínimo de ruído, que não atrapalhe a decodificação pelo receptor, que ele realmente entenda qual que é o conteúdo da mensagem e confirma que entendeu essa mensagem. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas estão, né, balançando a cabeça que entenderam a mensagem, mas não entenderam. Elas estão concordando com algo que elas não entenderam. Então é muito importante o receptor mandar uma mensagem de feedback. O que é o feedback? É reproduzir parte daquele código, dar um sinal concreto do que a mensagem foi entendida, mandar um código que o emissor tenha certeza que a mensagem foi entendida na sua íntegra, principalmente aquelas partes importantes, né? Você veja bem, dois manutentores trabalhando numa máquina, um na frente da máquina, o outro atrás da máquina. E o emissor manda um código para o outro manutentor, que é o receptor. Aperta o botão vermelho. E aí o decodificador tem muito ruído, a máquina está dentro de uma fábrica. Aí você entendeu? Ele balança a cabeça dizendo que entendeu. Porém o ruído foi tão alto na comunicação que ele não entendeu totalmente. Ele entendeu que era para apertar o botão. Então você exige que do codificador, do receptor, que ele mande uma mensagem de feedback. Então, se você entendeu qual o botão que é para apertar, aí ele vai ter que dar o feedback. Ó, é o botão vermelho. Você faz um sinal de positivo, que é outro código, o código de sinais, e ele aperta o botão correto. Se ele não enviar essa mensagem de feedback para o emissor pode entrar dentro da máquina para fazer algum trabalho e ele apertar o botão verde de partida da máquina e pode aí se dar um acidente. Então é muito importante na transmissão de mensagem o feedback do receptor, um feedback claro, que não reste dúvida para o emissor que a mensagem ficou bem entendida. É muito comum nas mensagens criar-se ruídos no meio da mensagem e o receptor não entender muito bem qual o dia, qual o horário, qual o botão que é para apertar. Então, por isso, muitas vezes acontecem acidentes, acontecem incidentes e acontece conflitos nos projetos porque a mensagem ela não foi bem entendida pelo receptor. Então, essa segunda parte da mensagem, aquele para quem você está comunicando algo, enviar um feedback para você, que é o emissor, um feedback claro de que ele entendeu a mensagem, e não pode ser um feedback assim, balançando a cabeça, dizendo, não, eu entendi. Não, se entendeu, então repita para mim qual o botão que você tem que apertar. Ah, é o botão vermelho. Positivo. Então agora a mensagem foi entendida e pelo feedback que eu recebi, eu estou tranquilo que a mensagem foi entendida na sua íntegra. Certo? Então são processos de comunicação que as pessoas às vezes relevam para um segundo plano e isso causa imensos problemas durante um projeto. Então o que eu espero das saídas? Os requisitos das comunicações, as informações que eu vou comunicar, qual o motivo, qual o objetivo da comunicação, o intervalo, a frequência, quem vai comunicar, quem autoriza a informação vai vir por que meio, e-mail eletrônico, meio digital, né? Quais os recursos que eu vou necessitar para a comunicação, glossário em comum, é muito comum processos específicos ter um glossário, uns códigos específicos daquele processo. Então nós temos que alinhar, né, esse glossário para todo mundo saber o que está se falando. Então tem muitas linguagens técnicas que são usadas
e as pessoas, muitas vezes, todas não têm o correto entendimento da linguagem técnica que se usa durante um projeto e, às vezes, por questões aí de timidez ou não querer parecer que não está compreendendo, as pessoas fazem que entende, mas lá no meio tem alguma palavra específica que é importante para aquela comunicação que elas não entendem. Então, tem que alinhar esse glossário, né? Mesma coisa eu aqui falando para vocês, glossário, que palavra é essa? Glossário, geralmente tem nos livros, né? No final dos livros, o glossário, as palavras e os termos técnicos usados para aquele assunto e o que eles querem significar, o que esses termos técnicos significam na verdade, tá? Então esse é o glossário, são palavras técnicas usadas ou termos usados dentro de uma determinada área de conhecimento que são específicos daquela área, ou não, mas na maioria das vezes são específicos daquela área. Então todos que estão naquele projeto devem entender o que aquela palavra quer dizer, né? Por exemplo, lá no nosso exemplo lá da fábrica, então nós temos um forno que trabalha com processo de cimentação. Então o pessoal fala em fazer a chapinha. Então, se alguém de fora ouve esse glossário de fazer uma chapinha, pode pensar que o cara vai lá num cabeleireiro, né, vai fazer uma chapinha para alisar o cabelo. Não tem nada a ver. Fazer a chapinha ou queimar uma chapinha é simplesmente colocar dentro do forno uma amostra, uma chapa pequena, por isso que é chamada de chapinha, e essa chapa vai ser impregnada de carbono e depois vai ser queimada num aparelho específico que vai medir o teor de carbono que essa chapa adquiriu em determinado tempo, que ela ficou dentro do forno, para o operador saber qual o potencial de carbono que está lá dentro. Então, se eu estou conversando com o leigo e vou dizer que eu vou fazer uma chapinha, vou queimar uma chapinha, o leigo não vai entender que eu estou fazendo uma correção, eu estou fazendo uma verificação no potencial de carbono do forno para uma posterior correção nas vazões de gás. Então, esse é o glossário. São palavras específicas para determinado processo ou projeto, ou expressões de um determinado processo ou projeto, que não são de uso comum. Então, você tem que deixar especificado isso aí na tua saída do plano de comunicação para que todo mundo saiba do que vocês estão falando. O fluxograma, por onde a informação deve passar, e as restrições de comunicação. Tá? O que pode ser uma restrição de comunicação? Durante o final de semana, parte da equipe não vai ter acesso a e-mail. Então, durante o final de semana, a comunicação vai ser por WhatsApp. Então, é alguma restrição que possa ter. O plano de gerenciamento das comunicações. Como que eu faço para gerenciar as comunicações? Como saída, eu espero já ter as comunicações do projeto, atualizá-las no plano de gerenciamento do projeto, atualizar nos documentos e atualizar nos ativos de processos organizacionais. No momento que eu montei o planinho, eu vou já publicá-lo nos documentos do projeto. Tá? As ferramentas e técnicas são praticamente as mesmas. O que vai mudar aqui, então, é o CGI, né, o Sistema de Informações Gerenciais, quais informações que eu vou estar monitorando, e essas informações, quais delas devem estar contidas nas comunicações, quais desses indicadores gerenciais, dessas informações gerenciais devem conter nas informações que eu vou estar comunicando. Se, por exemplo, o cronograma é uma informação gerencial importante, ele deve ser comunicado, o andamento da obra, de quanto em quanto tempo, para quem, os custos, né? Toda a parte aí de custos do projeto, quem vai atualizar, de quanto em quanto tempo eu vou estar atualizando esse orçamento. Para o patrocinador, eu vou enviar com a mesma frequência que para os membros da equipe, quais membros da equipe é necessário saber aí dos custos, né? Do orçamento do projeto, está dentro, está fora. Eu mando no mesmo padrão para todos, ou o patrocinador eu mando um padrão diferente. Então tudo isso tem que ser acertado aí
lá no planejamento e depois eu vou gerenciar se isso realmente está acontecendo, tá? Então aqui, como saída, eu espero aí a comunicação do projeto, criação, distribuição, recebimento, confirmação e compreensão das informações. Então, isso que eu espero nas comunicações, que elas sejam criadas, né, de acordo com o padrão que foi estabelecido lá no planejamento, que sejam distribuídas pela forma, pelos meios que eu determinei, na frequência que eu determinei. Eu espero que essas comunicações sejam recebidas pelos receptores, que eles confirmem o recebimento da informação e que eles compreendam através de um retorno de um feedback, que eles retornem um feedback que eles entenderam a comunicação. Atualizo isso no plano de gerenciamento do projeto e atualizo nos documentos do projeto, bem como nos processos organizacionais. Então, quais as atualizações que eu faço nos ativos? Aquela série de ativos de conhecimentos do projeto. Eu notifico a notificação das partes interessadas, eu lá registro que as partes interessadas foram notificadas, no relatório do projeto, as apresentações do projeto. Então todos os relatórios que eu fizer do meu projeto, né, os memorandos, eu tenho que arquivar, registrar dentro dos ativos de processos organizacionais. Todas as notificações que eu fizer para os stakeholders tem que estar contida lá nos ativos de processos organizacionais. Apresentações do projeto. Então, eu fiz um PowerPoint para apresentar a fase 1 do projeto para os stakeholders. Então, esse arquivo digital, esse PowerPoint, tem que estar dentro lá dos ativos de processos organizacionais. Eu fiz uma apresentação da planta base aí de uma estrutura, de uma construção. Essa apresentação da planta base tem que estar lá. Toda a parte de registro do projeto tem que estar dentro dos ativos. O feedback, o retorno dos stakeholders, dos interessados no projeto, eu tenho que arquivar nos ativos de processos organizacionais. E tudo que eu aprendi nesse processo de comunicação, as lições aprendidas, eu devo registrar também nos ativos de processos organizacionais, para ficar registrado aí toda a evolução nesse processo de comunicação. O processo de comunicação, ele acaba contando muito sobre o andamento do projeto, sobre a eficácia do projeto, então por isso é importante mantê-lo sempre atualizado, tá? Então tudo isso eu estou, todas essas atividades aqui de comunicação, elas vão gerar uma série de arquivos eletrônicos, uma série de papéis, memorandos, relatórios, isso tudo vai para os ativos de processos organizacionais. A comunicação, ela vai contar a história do projeto passo a passo, ok? Como que eu faço o controle? O que eu espero de controle, tá? Das informações. Eu espero, então, informações sobre o desempenho do trabalho, como está indo o trabalho do projeto, alguma solicitação de mudança, né, que houve ao longo do projeto. Então, isso também deve ser uma saída do controle das comunicações. Por exemplo, se houve aí uma alteração no cronograma, houve uma alteração de fornecedor, houve uma troca de membro da equipe, houve uma alteração no orçamento, nos custos do projeto, todos os problemas e as mudanças que houveram ao longo do projeto, isso deve ser controlado pelo nosso processo de comunicação do projeto. Houve um acidente no meio do projeto, isso deve estar bem documentado, para que ninguém tenha dúvida de como ocorreu e quais as providências que foram tomadas. Houve uma mudança de escopo, houve um acréscimo de uma parte do projeto, ou então foi retirada uma parte do projeto. Isso tem que estar tudo dentro dos controles das informações aí do nosso projeto, certo? Muito bem. Então vamos ver aqui mais especificamente as saídas.
Então, a solicitação de mudança são novas estimativas de prazo, de custos, de requisitos, ajuste no plano da equipe, se trocou a equipe, no plano de recursos, se eu vou precisar de mais horas trabalhadas, no plano dos recursos, se eu precisei fazer uma viagem para resolver algum problema do projeto, recomendações de ações preventivas e corretivas. Então, tudo isso tem que estar gerenciado, né? E tem que estar controlado pelo nosso plano de comunicação. E isso atualiza no plano gerencial do projeto, nos documentos e nos ativos de processos organizacionais. Quero dar um exemplo para vocês de como funciona a parte aí da comunicação, como ela é importante e como a nossa mente trabalha com a questão da comunicação. E depois eu vou apresentar uma ferramenta para vocês, o ADKAR, que é uma ferramenta de comunicação quando algum projeto ele vai impactar um grande número de pessoas e talvez as pessoas entendam esse projeto como um impacto negativo para suas vidas pessoais ou profissionais. Então tem toda uma técnica de como conduzir a comunicação a fim de minimizar impactos negativos, potencializar impactos positivos, prever riscos dentro da execução do projeto e buscar o máximo de engajamento de todos os stakeholders dentro do projeto. É a ferramenta ADKAR. Antes de passar para o ADKAR, queria mostrar para vocês a curva de Ross, como que funciona a questão aí da gestão de mudança, né? Então, todo projeto ele é executado para mudar de um estado A para um estado B. Identificada uma necessidade, já trabalhamos isso lá no início da unidade curricular, essa necessidade pode vir dos clientes, pode vir do mercado, pode vir de uma lei, de uma legislação, pode vir de uma oportunidade de negócio. Então, tem vários motivos que movem as empresas a desenvolverem projetos, certo? Então, o projeto sempre vai ocasionar uma mudança de um estado A para um estado B, de um estado atual para um estado futuro. E o que acontece com as pessoas quando elas são colocadas frente à mudança? A primeira situação, elas têm um choque, né? Aquela mudança causa um impacto, em primeiro lugar, né? Quando a comunicação é feita. Depois as pessoas, nós seres humanos, tendemos a entrar num estado de negação. Ah, não, isso não vai acontecer comigo, porque logo eu tinha que vir dessa empresa, tinha que ser essa pessoa, né? Acho que não vai acontecer comigo, isso e tal. Depois entra a parte da raiva, onde você culpa alguém, culpa uma empresa, culpa uma deficiência sua pelaquela mudança, né? A barganha e a autopunição, a barganha é muito comum nas organizações. Você tenta, depois de passada essa fase da raiva, você tenta barganhar, né? Ah, mas não dá para adiar essa mudança mais para o próximo ano? Não dá para fazer com todos e deixar eu de fora? Né? Você tenta criar alguma forma de barganhar a questão aí da mudança, para a mudança não te atingir logo ou você ficar de fora dessa mudança. Passada essa fase, vem a fase da depressão e da confusão. Nessa fase você entra naquela situação onde é muito comum ouvir as frases: ah, eu não estou mais nem aí, eu não vou falar mais nada nas reuniões, eu vou fingir que estou de acordo, mas eu não vou colaborar. Então, essa fase é a fase da depressão e da confusão. Por fim, o indivíduo, veja como é que está o nosso cidadão que foi exposto à mudança, olha o estado dele, né? Ombros caídos, cabeça baixa, ele desligou, né? Ligou o botãozinho aquele, ele não quer nem saber, não quer saber mais de nada. Aí ele passa para a fase de aceitação, onde ele começa a perceber que aquela mudança não tem jeito, ela vai acontecer caso ele queira, caso ele não queira.
e começa uma mudança proativa na mente, né, nas ações da pessoa, tentando achar formas de lidar com aquela mudança e trazer soluções, né? Vem a fase da resolução do problema, onde ele começa a ser cooperativo, onde ele começa a dar dicas, onde ele começa a participar da mudança. Então, nós temos toda essa curva quando nós somos expostos a uma mudança, desde o choque, a negação, isso não é comigo, a raiva, oh, tinha que ser essa empresa, tinha que ser essa pessoa. Depois eu começo a barganhar, né? Começo a barganhar ou me autopunir. Ah, mas por que eu não estudei inglês? Se eu tivesse estudado inglês, eu teria, né? Eu estaria indo para a vaga no exterior e não fulano. Depois começo a fase da depressão, onde eu não quero participar mais de nada, não dou mais opiniões, nas reuniões eu fico calado, tanto faz como tanto fez. Vou começando depois a sair dessa fase e entro na fase de aceitação e por fim eu me engajo na mudança e começo a achar soluções e começo a usar minha criatividade para que aquela mudança seja benéfica para mim, para a equipe e para a organização. Coisas que as pessoas sempre perguntam, né? Professor, não dá para pular da fase de choque para a fase de resolução? Não. Essa curva foi estudada por essa psiquiatra, a Kubler-Ross, 1969. Essa psiquiatra trabalhou com pacientes terminais, pacientes que eram informados da sua condição de pacientes terminais, onde a morte era certa, era uma questão de tempo, e todos eles passavam por essa curva da mudança. E essa curva ela não pula estágios. Você tem que passar por todos os estágios. Se você não consegue resolver bem esse estágio, você acaba voltando. Então você tem que passar por todos os estágios para chegar na fase de resolução de problemas. Então esses pacientes primeiro eram choque, depois diziam que isso não tinha nada a ver com eles, que aquela doença não era com eles, que devia ter algum exame errado e tal. Depois vinha a fase da raiva, culpava o médico, culpava o hospital, culpava o enfermeiro, culpava alguns familiares, culpavam o trabalho por ter adquirido a doença. Depois começavam a barganhar, né? Mas quem sabe, em vez de fazer o tratamento, começar o tratamento agora, começa daqui a 2 meses, tinha uma viagem programada, então começam a barganhar e se autopunir. Ah, se eu não tivesse fumado tanto, se eu não tivesse bebido tanto, se eu tivesse cuidado mais da minha saúde, enfim. Depois entra na fase da depressão, que eles não querem fazer o tratamento, não querem, se entregam, né? Querem morrer logo. Depois eles vão aceitando a questão da doença e depois eles começam a participar e tentar buscar soluções para que a vida deles, naquele período que resta, seja a melhor possível e começam a trabalhar em parceria com família, com os médicos, enfim. E essa psiquiatra ela acabou estudando essa curva da mudança e observou que isso é uma característica do nosso modelo mental, de como está setado o nosso mindset, a nossa mente. Nossa mente trabalha dessa forma. Então, toda mudança que nós vamos ocasionar numa organização, ela também passa por essa curva. Observem vocês, se vocês tiverem alguma mudança profissional, na vida pessoal, alguma mudança significativa, se vocês não passaram por todas essas etapas. Muitas vezes são etapas, são rápidas, né? Você já passa pela negação e já começa a depois entrar na parte da raiva e da culpa. Mas mentalmente nós fazemos todas essas etapas. E qual o sentido da maturidade? O sentido da maturidade é você entender que você tem que passar por todas as etapas, entender em qual etapa você está, qual a próxima que você vai entrar e saber que no final da curva, se você sair de maneira inteira desse processo, você vai acabar nessa resolução de problemas. O que eu digo sair de maneira inteira? De repente uma mudança, o comportamento aqui de depressão e confusão foi tão grande, você não consegue sair dessa fase, você acaba sendo desligado da empresa, não consegue avançar para as fases de aceitação e resolução, certo? Então, toda mudança tem esse time, tem esse tempo de ocorrência dentro dessa curva de energia e performance.
como está a sua energia, como está a sua performance aqui. Por exemplo, aqui a sua energia está muito alta, mas é uma energia negativa. Aqui a sua energia também está muito alta, mas é uma energia de alta performance, tá? Você já está trabalhando com aqueles atributos principais do ser humano, que é a cooperação, que é a criatividade, que é a agregação, que é trabalho em time, certo? Então não adianta nós querermos fugir dessa curva. Então sempre quando nós formos fazer um projeto que vai mudar a vida das pessoas, que vai ocasionar mudança de turno, mudança de horário, mudança de local de trabalho, mudança de equipe de trabalho, fechar uma unidade, fechar um departamento, tudo isso são mudanças importantes. Nós temos que estar bem conscientes como líderes de projeto, o que vai acontecer na mente, no pensamento das pessoas envolvidas na mudança. Aí tem uma ferramenta chamada ADKAR, que é uma ferramenta que ela facilita e é uma técnica, né, desenvolvida para facilitar a mudança, tá? Então, o primeiro A do ADKAR é o awareness, consciência, é o ter consciência da mudança. Desire, ter o desejo de mudar. Knowledge, ter conhecimento para realizar a mudança. Ability, ter habilidade para mudar. E o reinforcement, que é o reforço da mudança. Então, ela é dividida nessas 5 etapas, por isso do nome de ADKAR, tá? São palavras em inglês que dão nome à ferramenta. Nós abrasileiramos para ADKAR, né? É ADKAR, né? Então, são as 5 palavras aí que representam os pilares da mudança. A consciência da mudança, o desejo de participar, ter conhecimento para poder mudar, habilidades para mudar, só conhecimento não basta, talvez eu tenha que desenvolver alguma habilidade e depois reforçar a mudança. Então, como eu falei para vocês, toda mudança, ela ocorre essas 3 etapas. Eu tenho um estado atual e eu quero chegar num estado futuro. Para isso eu vou passar por uma transição. Então, o Genep, né, esse antropólogo, ele foi um dos primeiros a estudar as 3 fases distintas, né, da mudança quando ele estudava ritos de passagem nas culturas aí que ele fazia o estudo, né, culturas indígenas, enfim, onde ele estudava os ritos de passagem, né? Onde o cidadão era considerado lá o índio, né? No estado atual, uma criança, ele fazia um processo de transição e a partir daquele processo ele entrava no mundo adulto, né? Então ele passava pelas fases, ele tinha aquela consciência que ele ainda era uma criança, que ele iria passar por esse processo de mudança, ele tinha o desejo de se inserir nesse mundo adulto e ele tinha que geralmente ter alguns conhecimentos prévios, né, para entrar nesse mundo adulto e alguma habilidade, ele tinha que fazer alguma prova, algum teste, algum rito de passagem que ele teria que demonstrar alguma habilidade, um conhecimento para passar para o mundo adulto. Depois que ele tivesse concluído então, essa passagem havia um reforço dessa mudança, uma comemoração, uma festa, uma tatuagem no corpo, enfim. Então, esse antropólogo estudou os ritos, estados de mudança e determinou que a mudança foi o primeiro. Agora, depois de tanto tempo, parece claro para nós, né? Que a mudança se faz em 3 estágios. Agora, imagine em 1909 o antropólogo estar estudando essa questão das mudanças e chegar num desenho, num framework tão sucinto e tão representativo, que é atual até hoje, né? Que toda mudança você sai de um estado A, que é o atual, e passa para o estado B, que é o estado futuro. No meio disso existe um caminho a ser percorrido, que é chamado da transição. Então o ADKAR tem o estado A, atual, o estado futuro e a transição. E aqui as fases do ADKAR dentro de cada um dos estágios da mudança. Então aqui a consciência e o desejo, ela é desenvolvida dentro do estado atual ainda. Então não houve a mudança, nós não estamos num processo de transição, mas todos os envolvidos já têm consciência daquela mudança e já têm desejo de participar da mesma. Depois dos processos de transição,
eu tenho que ter conhecimento para participar, nesse processo eu desenvolvo conhecimentos e habilidades. Por exemplo, se eu vou trocar do departamento de contabilidade para o departamento de marketing, se eu já sei que isso é uma mudança que vai acontecer no próximo ano, eu já posso me preparar, eu posso já fazer um curso de marketing, eu posso já fazer estágios fora do meu horário de trabalho no departamento do marketing, ou parte do meu horário eu já começar a me inserir dentro do departamento de marketing para desenvolver algumas habilidades específicas do marketing, né? E no estado futuro eu reforço. Vou fazer uma graduação, vou fazer mais cursos, vou me especializar e continuo a desenvolver minhas habilidades para cada vez mais eu estar inserido dentro desse estágio futuro, né? Para isso eu tenho que continuar aprimorando minhas habilidades para reforçar a mudança, ok? Então aqui mais um slide, né, que eu tenho que ter consciência da necessidade da mudança, tenho que ter desejo de participar e apoiar a mudança, eu tenho que saber como mudar, implementar habilidades e comportamentos para mudar, o que eu preciso para sair do departamento de contabilidade e atuar no marketing, e como eu sustento essa mudança, como eu reforço e sustento, certo? Então nós temos aqui o ADKAR desenvolvido em várias fases, 3 fases, né? Preparando a mudança, gerenciando a mudança e reforçando a mudança. A primeira fase, então, eu vou definir uma estratégia de gestão de mudança, que a primeira fase é preparando a mudança. Preparo a equipe e desenvolvo o modelo de gestão de mudanças. Então, nessas fases eu analiso essas 6 dimensões aqui, tá? Perfil da mudança, o perfil da empresa, a estrutura de equipe que vai fazer a gestão de mudança, quem vão ser os líderes, quais os impactos e qual a estratégia de mudança. Então, aqui eu especifiquei cada uma delas, né? Por exemplo, o perfil das características da mudança. Qual o tamanho da mudança? Qual o escopo? O tamanho? Quantas pessoas envolve? Quantos turnos de trabalho envolve? Quantas empresas envolve? Qual o escopo? Qual a linha básica da mudança? É quase um projeto, ó. E qual o seu impacto, tá? Perfil dos atributos organizacionais, visão da organização e dos grupos que estão sendo impactados e de quaisquer atributos específicos que possam contribuir para os desafios de mudança, uma visão de agilidade de mudança da organização. Então, nesse perfil eu vou avaliar os atributos específicos, o que pode facilitar esse desafio, o que pode dar agilidade nessa mudança, né? Determino qual a estrutura da equipe que eu preciso, né? Quais os recursos que eu vou precisar para realizar essa mudança e compreendo quais os líderes, quem pode liderar essa mudança. Aqui também, pessoal, nessa avaliação de líderes, é importante também nós identificarmos os líderes negativos, aqueles que vão puxar o projeto, a mudança para trás, tá? Certo? Avalie os impactos, quais os impactos individuais, quais os impactos coletivos que essa mudança vai trazer, quem vai trocar de departamento, quem vai ser desligado, quem precisa ser contratado, e monta a minha estratégia com base nessa avaliação. Qual é o tamanho da mudança, quem são os líderes, quem são as equipes, qual o impacto, eu monto a minha estratégia de mudança. A segunda fase, eu já montei a estratégia, eu vou gerenciar a mudança. Então, eu vou ter que ter um plano de comunicação, o sponsor roadmap, que é os indicadores, o controle do líder, como que ele vai fazer o controle das atividades, e das ações e do resultado dessas ações, um plano de treinamento, se for necessário, geralmente um plano de coaching já direcionado para os líderes da mudança e um plano de gestão da resistência, tá? Então, já aí nós partindo da premissa que nós teremos resistência, como nós vamos trabalhar com a questão da resistência. Então, monto o plano de comunicação, que é muito na linha do que nós vimos até agora, né? O plano de gerenciamento das comunicações.
o plano dos sponsors, né? O sponsor, o líder, descreve as ações necessárias do principal patrocinador do projeto e a coalizão de patrocinadores em toda a empresa, a fim de ajudar os executivos a serem líderes ativos e visíveis da mudança. Fornecemos detalhes sobre quando e onde precisamos que eles estejam presentes, quais as comunicações devem enviar e com quais pares em toda a coalizão precisam se alinhar para apoiar a mudança. Então, nesse roadmap dos líderes, ele busca aliados para a mudança, né? Ele busca outros líderes na organização, que possam fortalecer, facilitar, agilizar a mudança. E que tipo de informações, quais as comunicações que devem ser enviadas, onde que esses outros líderes vão entrar dentro do projeto, quais os indicadores, as informações que devem ser passadas para acompanhamento do plano, tá? Um plano de treinamento. Então, muitas pessoas que vão ser afetadas pela mudança, talvez elas precisem de novos conhecimentos, novas habilidades para poder saírem desse estado atual e ir para o estado futuro. Então esse plano indica quem precisa de treinamento e quais os treinamentos e quanto tempo a pessoa vai levar para poder se adequar. Por exemplo, funcionários que estão numa área onde a empresa determina que o nível de instrução mínimo é o ensino fundamental. Aí essa área dessa empresa vai fechar e as pessoas vão ser realocadas em outras partes da empresa, onde é necessário, além do ensino básico, do ensino fundamental, o ensino médio. Então, quanto tempo nós vamos dar para essas pessoas concluírem o ensino médio? No mínimo 12 meses. Então, isso tem que ser mapeado lá no plano de comunicação, quando eu vou fazer a mudança, que tem um certo número de pessoas que vão precisar de 12 meses para fazer a transição, para sair do estado atual e ir para o estado futuro, né? Sair lá da área de fundição, onde é primeiro grau, e ir lá para a área de usinagem, onde precisa de ensino fundamental, onde precisa de lead metrologia, né? Onde precisa saber lidar com instrumentos de medição. Então, esse plano de treinamento, quantas pessoas vão estar aí mapeadas para fazer esse plano de treinamento, quanto tempo, quais os recursos, a empresa vai patrocinar, não vai, então tudo isso está dentro do plano de treinamento. Um plano de coach, né, para desenvolver as habilidades dos líderes na condução das suas próprias equipes. Então, você monitora, você mune os seus líderes de ferramentas e técnicas e conhecimentos que possam fazer com que eles coordenem essa mudança dentro das suas próprias equipes de maneira mais eficaz, tá? E também ajude o próprio líder a trabalhar aí com esse processo de mudança. E o plano de gestão da resistência. O plano de gestão da resistência fornece uma estratégia para endereçar proativamente ou reativamente as resistências existentes na equipe. Sempre é melhor você trabalhar de forma proativa, identificar já antecipadamente quais as pessoas, quais os times que poderão causar mais dificuldade na mudança e já montar um plano específico para essas pessoas ou para esses times, tá? O plano de gestão da resistência também deve incluir o processo e atividades para identificar, compreender e enfrentar resistências que surgem durante a vida do projeto. Então, muitas vezes no início do projeto, aquela pessoa está concordando, não está criando nenhum problema. Ao longo do projeto, quando a mudança está em curso de transição, essa pessoa ou esse grupo começam a se rebelar contra o projeto. Então é importante ter planos também para identificar e fazer o enfrentamento dessas mudanças. A última fase, aí, a terceira fase, gerenciando a mudança. Então eu desenvolvo planos de gestão de mudança, tomo ações e implemento os planos e implemento ações corretivas de correção de rumo, caso seja necessário, e celebro os resultados, comemoro aí os resultados atingidos, certo? Então aqui
o mecanismo as avaliações de mudança de comportamento. À medida que a mudança está sendo implementada, e a solução do projeto está em andamento, é importante estabelecer medidas para ver se as pessoas realmente estão fazendo seu trabalho de uma nova maneira, ver se realmente toda a equipe está dentro do mesmo nível, está performando de acordo com aquilo que se espera no estado futuro. Se surgirem lacunas, né, eu monto os planos de ação corretiva. Por exemplo, falei para vocês do pessoal que trabalhava lá na fundição, a fundição foi fechada e agora estão numa área mais técnica, numa área de usinagem. Passado um certo tempo, eu posso perceber que ainda, apesar de todo o treinamento, esse pessoal ainda está com dificuldade de usar os instrumentos de medição. Então eu vou fazer um plano de ação corretiva, um reforço, né? O reforço na questão específica aí dos instrumentos de medição. Então é um plano de ação corretiva, mas que eu tenho que estar atento e perceber esse gap aí ao longo do andamento do projeto. Mecanismos de reforço. Como que eu reforço a mudança? Como as pessoas estão fisicamente ligadas ao hábito, é comum que mesmo que possam mudar com sucesso, retornem aos seus velhos hábitos, a menos que haja medidas específicas para impedir que isso ocorra. Os mecanismos de reforço podem incluir medições contínuas de conformidade, treinamento e coaching. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, né? Às vezes, a questão a metáfora aí da fogueira e da brasa, né? Quando você tem ainda uma brasa acesa naqueles velhos hábitos, basta um sopro de vento para o fogo voltar. Então, você tem que estar sempre monitorando aquelas pessoas para elas não voltarem aos velhos hábitos que elas tinham no estado anterior. Tá? Nesse estado futuro, elas têm que ter um outro comportamento, elas têm que ter outros conhecimentos, outras habilidades sendo desenvolvidas e principalmente praticadas. Como que eu percebo isso? Eu vou fazendo auditorias, eu vou fazendo conversas, eu vou fazendo inspeções, eu vou me misturando, né, no meio desse novo processo e vou entendendo se as pessoas realmente mudaram por completo ou se ainda existem velhos hábitos arraigados ainda daquele estado atual. E aí, se eu identifico isso, eu volto nessa outra etapa e faço um plano de ação corretivo. Então tem que estar sempre reforçando. Ó, pessoal, agora esse lugar que vocês estão é um lugar melhor, um lugar mais técnico, um lugar com menos barulho, um lugar sem calor. Então, só que aqui vocês têm que ter mais atenção nesse ponto. Então tem que estar sempre reforçando as qualidades daquela mudança e reforçando que o comportamento dessas pessoas que foram incluídas na mudança também tem que estar de acordo com aquele novo estado futuro. E as abordagens de reconhecimento individual e grupo. Então é importante o líder, o sponsor desse projeto estar sempre dando feedback. Aqueles que estão indo bem, dar os feedbacks individuais. Também, quando a equipe alcança um resultado importante nesse estado futuro, parar uns minutinhos, celebrar, agradecer ao comprometimento de todos, mostrar que a mudança foi boa para a organização, que foi boa para a empresa, enfim, isso vai reforçando essa questão da nova cultura, tá? Celebrações de sucesso, né, de toda a equipe, e depois cabe uma revisão revisão pós-ação, né, para a gente aprender aí as lições aprendidas desse trabalho, né, para ser replicados em projetos futuros. Então é aquilo que sempre a gestão de projeto fala, entender quais as lições aprendidas e documentar lá nos documentos do projeto, né, nos ativos organizacionais da empresa. Então, vocês veem que isso aqui é uma metodologia, esse EDCAR é um método de comunicação, mas nós olhando cada fase desse método, ele é muito ligado a tudo que nós vimos de gestão de projeto. Então, nesse caso aqui, ele trata a comunicação como se fosse um projeto dentro do projeto total, né? Dentro do grande projeto, ele trata a comunicação como um projeto separado, né? E com essa metodologia aí da consciência, do desejo, do conhecimento, das habilidades e do reforço.
dentro desses 5 pilares, certo? Então não está muito distante de tudo aquilo que nós viemos falando até agora na gestão de projetos, que é a questão do método, que é a questão dos pilares, né? Das dimensões que eu tenho que trabalhar, como eu trabalho cada dimensão, qual a minha estratégia, qual o meu plano de reação, qual o meu plano de contingência, como que eu reforço a mudança, como que eu comemoro as mudanças alcançadas, né, as conquistas, as metas alcançadas. Então, muito dentro do que nós viemos estudando na questão da gestão de projetos. Eu só quis trazer o ADKAR porque é um método que fala especificamente da comunicação. Como que eu trabalho a comunicação em etapas bem claras para ter sucesso no projeto. Qual a grande vantagem de usar um modelo de comunicação? Porque eu não deixo de fora nenhuma etapa. Ele contempla todas as etapas dentro do modelo. Então pode ser que eu não usando um método, eu fazendo de maneira intuitiva, eu esqueça alguma etapa. Por exemplo, identificar líderes negativos, ou, por exemplo, identificar necessidades e montar um plano de treinamento para sair do estado atual para o estado futuro. Então, eu usando um modelo consolidado como o ADKAR, acontece isso, eu consigo mapear todo o processo e o risco de eu esquecer alguma etapa importante, ele é menor. Outra coisa importante também é vocês terem o entendimento da curva, ela vai acontecer, não tem como nós pularmos aqui de uma fase para outra, então nós temos que estar muito atento nas equipes que vão ser impactadas pelo projeto, elas vão passar por toda essa curva, tá? E relembrando aí o nosso projeto de final de semestre, uma das ferramentas que eu quero que vocês apliquem no projeto de vocês é o plano de comunicação, tá? Aqui eu botei o exemplo de um plano de comunicação bem simplificado, não é um plano complexo que nem o ADKAR, mas um plano simplificado, onde nós temos qual o stakeholder que eu estou comunicando, no caso aqui a equipe, qual o propósito, por que eu estou comunicando o why, né? Informar o status e o avanço do projeto e o andamento das metas. What e o how, como e o que eu como vou comunicar para essa equipe. Vou fazer uma reunião de acompanhamento e com presencial e vai ter uma ata via e-mail, né? Então o que e o como. Um responsável, né? O segundo who. Quem vai ser o responsável? Aqui quem é o stakeholder que eu estou contemplando. E aqui quem é o responsável por fazer essa comunicação? É o gerente do projeto. When, quando, qual a frequência? Toda semana. Onde, where, essa comunicação vai ficar arquivada, ela vai ser via e-mail, ela vai ficar arquivada eletronicamente no sistema. Qual o custo disso? Não tem custo, praticamente é a hora da equipe e a hora do gerente de projeto. Tá? Então aqui um plano bem simplesinho, 5W2Hs, que aqui até tem mais que 5Ws, né? Porque tem 2 RU, onde eu consigo montar um plano de comunicação eficaz. Quem eu devo comunicar, por quê, como e o que comunicar, para quem, com qual frequência, onde que eu vou armazenar a comunicação e qual o custo que essa comunicação vai ter. Aqui, por exemplo, mídia, ó, vou ter que fazer um release, né? Então vai me custar R$500 aí para mim ter uma comunicação do projeto sendo vinculado na mídia, a prefeitura. Então qual os stakeholders, qual o propósito, o que e como, qual o responsável que vai receber essa comunicação, quando ela será feita, com qual frequência, onde eu posso acessar, armazenar e quanto custa. Então aqui está um formato bem simplificado, vocês têm outros na internet que vocês podem pesquisar, mas basicamente o que uma comunicação simples ela precisa ter é esses comandos aqui de cima, ok? Então hoje nós falamos sobre a importância da comunicação dentro do projeto. Nós temos vários exemplos de bons projetos que foram mal comunicados e, portanto, foram mal vendidos e não tiveram aderência da equipe.
e nós temos projetos às vezes que pareciam muito difíceis de serem realizados e com um bom plano de comunicação o projeto andou e andou bem, certo? Então é um ponto muito importante que o gestor de projetos não pode renegar a segundo plano, pelo contrário, tem que acompanhar, botar o plano de comunicação debaixo do braço e fazer follow-up seguido, ver se realmente as pessoas envolvidas, os stakeholders envolvidos no projeto estão tendo acesso a todas as informações e se as informações estão facilitando o andamento do projeto. Então, por favor, peço para vocês que até o dia 10 aí vocês estejam com os grupos formados, os assuntos já definidos para o projeto final do ano. Vocês vão ter mais 2, 3 semanas para fazer o projeto, para nós marcarmos uma aula aqui pelo dia 17, dia 10, talvez dia 17, para nós fazermos uma aula só tirando dúvidas que vocês possam ter em relação a aquelas ferramentas que devem constar aí no projeto de final de semestre. Novamente, então, não deixo nenhuma atividade, mas não deixo e deixo, né? Porque já coloco aqui um plano para vocês irem pensando no projeto de vocês, como enquadrar esse plano de gestão da comunicação no projeto de final do ano para vocês desenvolverem. Ok? Obrigado.